Obrigado, Samira. Estamos aqui na quarta-feira, novamente, excepcionalmente, está ficando toda semana assim, né? Estamos aqui para falar com vocês sobre coisas que são importantes no dia a dia. Eu fico contente porque eu não apanhei. Semana passada eu saí daqui com medo de apanhar, que só Deus sabe. Porque eu falei, eu vou chegar em casa, vou apanhar da minha esposa, apanhar da vizinha da frente, todo mundo vai bater em mim, arranhar meu carro, porque eu disse para não comprar ovo de chocolate, né? Agora há pouco eu recebi o feedback de alguém que disse o seguinte, que não comprou ovo de chocolate para o filho. Eu falei, mas como assim? Não, a Regiane e o Lucas, né? Fizeram uma operação aí de economizar e pensar melhor as contas. Então, um abraço para vocês, tá? Regiane e Lucas. Né? É bom ser inteligente, é bom usar os recursos que você tem. Não basta só ganhar. Você pode trabalhar o dia inteiro, se arrebentar bastante, mas se você não estiver usando os seus recursos com inteligência, você perde. Então, a nossa ideia aqui é que a gente traga para você informação que permita aplicar os conceitos que a gente vê na faculdade, nas empresas, né, no seu dia a dia, tá bom? Essa é a ideia. E quando a gente pensa sobre essas questões, assim, algumas pessoas me perguntaram, professor, mas o senhor fala de investir, guardar dinheiro? Eu não posso, eu estou devendo, professor, estou devendo muito dinheiro, eu devo no banco, estou até o pescoço, o que eu vou fazer agora? E aí eu estava hoje conversando com alguém, não é? E discutindo sobre essa questão de como é importante analisar os preços dos serviços bancários, tá? E aí nós falamos hoje então com vocês sobre o quê? Saindo da pendura. Até interessante que a pendura que antigamente o pessoal no boteco, né, no comércio, molhado, comprava, se assinava e o cidadão pendurava no teto aquela continha. Vai sair da pendura, não é? Você tem que fazer um esforço de considerar quais são os meios para garantir que o seu dinheiro renda melhor resultado ou que você pague suas contas mais depressa, não é verdade? Então a ideia aqui é que você comece a usar o sistema e não apenas a ser usado pelo sistema, tá bom? Então vamos inverter essa ordem, vamos usar a cabeça e pensar um meio de produzir agora mais benefícios e ficar mais tranquilo, na verdade, com a sua vida, com as suas coisas. Então olha só, quem a gente pensa sobre isso assim, envolta o quê, né? Olha, quando nós fomos pesquisar sobre essa informação, eu entrei no Banco Central do Brasil, tá? Que é quem organiza tudo, informa tudo, e eu peguei todas as taxas no Banco Central hoje, agora há pouquinho, e compilei para vocês. Eu descobri que existe variação de quase 6 vezes, de 550% de variação entre as taxas de bancos. Imagina isso. Veja, se você não percebeu, significa o seguinte, que você pode pegar dinheiro num banco, e pagar uma taxa, e em outro banco, para pegar o mesmo dinheiro pelo mesmo período, você vai pagar 6 vezes mais, quase 600%. Me diga, isso é muito ou é pouco para o seu orçamento? Quando você enxerga isso, não é? Começa a pensar e dizer, mas então estou sendo explorado? Muito bem, você entendeu. A ideia é essa, que você desperte e perceba como que existem variações muito grandes entre os bancos. Se você olhar comigo na sequência, não é? Alguém disse assim, pessoal, olha o tamanho do meu problema, né? Eu dei risada, aí eu peguei uma imagem na internet que equivale ao que a pessoa me informou. Olha o tamanho do problema. O problema é grande, certo? Mas se você olhar para essa imagem agora atrás de mim, isso daqui diz para você exatamente aquilo que o Banco Central trouxe hoje, tá? Sobre as taxas de juros. Veja, eu tenho algumas taxas que eu selecionei para vocês, das mais baixas até as mais altas. Esse banco cooperativo ali, ele cobra 3,02 de juros em uma operação de cheque especial. Então, 3% ao mês, dá 42% ao ano. E os outros bancos vão aumentando sequencialmente com Caixa Econômica, com Banco do Brasil, com Bradesco, com Itaú, com HSBC e, finalmente, com o banco mais caro do Brasil, que é o Santander. Imagina isso? 10,64% ao mês. E veja, não fique bravo comigo. Se você é funcionário do banco, não fique bravo comigo, por favor, também, porque eu já fui bancário também um dia. Você não é banqueiro, você é bancário, não é? Veja a ideia aqui. A ideia é que as pessoas comecem a perceber como que existem diferenças muito grandes entre os valores que são cobrados, não é? E por que isso é importante? Porque quando você começa a ter uma conta, você faz um empréstimo, isso aqui é cheque especial. Se você olhar em outros empréstimos, como por exemplo, para compra, CDC, etc.,
a taxa baixa um pouco, não é? Mas ainda assim, as taxas seguem a mesma proporção, porque é a política da instituição. Não é que o banco cobra mais caro nessa taxa e menor naquela taxa. O banco, a instituição, tem esse perfil. E o interessante é que quando se fala em bancos cooperativos, por exemplo, né, esses bancos têm um perfil diferenciado. Por quê? Porque quem empresta dinheiro são pessoas que investiram no próprio banco, então ele também tem resultados no final do ano, tem redução de IOF, tem uma série de vantagens que os cooperativos conseguem, então, reduzir a taxa de juros. O que significa isso? Que nós deveríamos pensar se não vale a pena você fazer operações com outras instituições que não só aquela que você opera hoje. E alguém vai dizer, mas, professor, já estou enroscado. Não dá para pegar meu dinheiro no meu banco e ir para aquela instituição. Não dá para ir para o Sicredi, não dá para ir para Não dá para fazer isso. O que eu tenho que fazer, então? Já estou enroscado? Vou ter que morrer assim? A resposta é... Não precisa. Ah, eu sei que não precisa, né? Tem que pagar. Não é isso não. Veja, o Brasil está evoluindo nas operações de serviços de crédito. O Brasil está crescendo, as pessoas estão ficando mais despertas, mais espertas e despertas, não é? E estão entendendo que é possível realizar operações de se transfere a dívida de um banco para outro. Ok? E nesse sentido, nessa ideia, nós estamos falando aqui sobre o quê? Sobre operações de portabilidade de dívida. Quer ver? Olha só que legal essa imagem, não é? Portabilidade de dívida. Então, o meu amigo que tinha um problema, ele vai entender que agora a sua dívida pode ser transferida para outro banco. O que significa isso? Enxergue assim comigo. Digamos que você fez uma operação para uma conta de 36 meses e já pagou um ano. Você descobriu que foi explorado, que você está pagando uma taxa muito alta de juros, está pagando 3% a mais que qualquer instituição no mercado. Digamos que você pegou a taxa mais alta, de 10% ao mês, ok? Você, de repente, descobre que um outro banco faz para você a operação um juros mais baixo. O que é portabilidade de dívida? É você ir no banco que tem juros mais baixos e negociar que ele quite a operação no outro banco, fazendo o rebate de juros. Então, todos os juros que vão ocorrer nos próximos meses, nos próximos 2 anos que você tem contratado para poder pagar ainda, ele vai ter que retirar da conta. Por quê? Porque você vai pagar agora e vai assumir a dívida com uma outra instituição numa taxa de juros mais baixa. Portanto, você vai pagar menos do que pagaria na instituição A. Percebe isso? A ideia, então, é trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. É essa lógica que nós falamos sobre portabilidade de dívida. Isso é importante? É importante. Por que ninguém te fala isso? Porque ninguém quer que você se mexa. Ninguém quer que você vá procurar seu interesse lá, né? O interesse aqui é que você pague 10% ao mês, que fique lá financiando, porque se você se lembra dos bancos que nós falamos agora há pouco, todos os grandes do Brasil, todos eles, sem exceção, lucram R$1 bilhão por mês em cima do mercado. 1 bilhão, cada um dos bancos. Então, Caixa Econômica, Banco do Brasil, HSBC, Itaú, Bradesco, todos eles lucram 1 bilhão por mês, desculpa, falei errado, por mês no Brasil. Por mês. Agora, veja que interessante. Falamos sobre cooperativa agora há pouco. Eu discutia com um amigo, Davi Conchon, não é? de uma cooperativa de aqui em Maringá, e ele me disse o seguinte, que no ano passado, as operações naquela cooperativa refletiram cerca de 50 milhões de reais de economia para aquele que investe, para o cooperado. Foram 21 milhões de reais que a cooperativa produziu de aumento de capital. Quer dizer, o dinheiro que ele investiu aumentou com tudo aquilo que ele fez de empréstimo. E ainda, no final do ano, as contas de IOF que ele não pagou, porque o 1,5%, como ele é empresário, né, o investidor cooperado, ele é sócio, ele não paga IOF, porque é uma operação intranegócio, não paga IOF. Com os juros mais baixos, com os custos de operações mais baixos, com tudo isso menor, foram 29 milhões de reais de economia para as pessoas que participam dessa cooperativa. Qual a ideia aqui? Que em um ano apenas, e aqui na região de Maringá, nossa, essa organização trouxe 50 milhões de reais de resultado para os seus cooperados. Qual a ideia disso? A ideia é que você não só pague menos, mas como também no final do ano ainda tenha lucro, tenha resultado. Então veja,
Se você está numa situação complexa, difícil, não se desespere. Aqui o objetivo nosso é você pensar em meios de sair rapidamente da sua pendura, porque ficar pendurado não é gostoso. O legal é você estar tranquilo ali com a sua vida em dia, em ordem, não é? Você então pode fazer o quê? Continuar falando comigo por esse e-mail, não é? Mandando mensagens, ligando aqui na TV Sesumar e deixando com a gente aqui o seu recadinho, a sua mensagem, né? Se está bom, se está ruim, pode participar, estamos aqui para isso. Agradeço a participação de vocês essa semana e até a próxima. Grande abraço.